Fala galera, beleza? Bom, você está no Bora Mundo e nós vamos falar hoje sobre psicologia. O que você precisa saber antes de tentar fazer o curso de psicologia. Então você tem uma vontade de fazer psicologia e quer ir para o curso. Cara, eu vou te dar dicas importantes, tá galera? Seguinte, vamos lá. Primeira pontuação. Por que é importante você ter essas dicas? Saber coisas que você precisa saber antes de fazer o curso. Várias questões. Primeiro, para saber se o curso é realmente aquilo que você quer fazer, né? Se tem aquelas coisas que você deseja, né? Hoje em dia, no nosso tempo, cara, existem formas de executar uma profissão sem que você faça o ensino superior, por exemplo, né? Então, acontecem vários fenômenos. Um dos fenômenos é a galera entrar na faculdade e desistir porque não era bem aquilo. A galera entrar na faculdade e desistir porque não era nada a ver com o que ela achava que ia ser, né? Ela entrar na faculdade por engano, né? Porque, por engano assim, por pressão, as pessoas falarem, você tem que fazer aquilo, e ela vai desgostando daquilo. Ou então fazer faculdades trocadas, né? Ela faz uma faculdade achando que era aquilo que ela queria, e na verdade era outro curso, às vezes similar e tal. Então, para que você não caia nessas armadilhas, é interessante você saber o que o curso vai te exigir e o que ele vai te entregar. Isso é importante. Até porque hoje a gente está no momento da tecnologia, da informação, onde você tem possibilidades de verificar isso. Antigamente não tinha. Para saber exatamente o que tinha o curso, ou você gastava muito tempo pesquisando, não tinha internet, né? Isso eu tô falando da minha época, quando eu era pequenininho, já não tinha internet. A internet veio quando eu era pré-adolescente. Então você tinha que pesquisar isso cansativamente em livros, né? Em materiais que eram muito dispersos. Hoje em dia não, você dá um Google ali, veio. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial, tem um chat GPT e outras coisas mais. Tem o YouTube, você consegue pesquisar em tudo quanto é lugar. Por exemplo, hoje tem a possibilidade de fazer um mini curso sobre a área que você quer. Eu quero psicologia. Como é que é psicologia? Por exemplo, eu tenho um mini curso de psicologia. Eu nem diria que é um mini curso, né? Um curso para estudantes e iniciantes. O link vai estar aqui embaixo. É um curso que tem para lá de 100 vídeos. Tem os principais temas da psicologia. Então se você entra, você já vai aprender um monte de teoria, vai aprender os principais temas, vai aprender uma porrada de coisa de psicologia, tá? E aí você vai entender o que tem no curso de psicologia, porque o material é do curso de psicologia, tá? E você vai pagar merreca. Para que servem esses cursinhos hoje? Você consegue entrar, por exemplo, na Udemy, que tem cursos de 20, 30 reais, né? Pequenininhos, mas muito bons, muitos deles, para conhecer a área. Então você não precisa se jogar na área, você pode conhecer antes e ver se é aquilo mesmo que você quer. Você pode ver vídeos no YouTube, mini cursos no próprio YouTube de graça, uma série de vídeos como essa daqui, falando para você como é que funciona, para você não cair no erro de entender e escolher errado, certo? Então eu vou falar aqui 8 pontos que você precisa saber antes de começar a faculdade de psicologia. Todos esses 8 pontos vão te incomodar de alguma forma, não se sinta afetado pessoalmente, porque é uma das coisas que você vai ter que aprender na faculdade. A começar a não se afetar por qualquer coisa, a ouvir qualquer tipo de coisa e a lidar com qualquer tipo de coisa, sem que isso te tire paz e sem tirar a sua concentração, tá? Então eu escolhi o tema para começar esses 8 pontos, eu escolhi o ponto mais pesado que tem, tá? Que eu acho que mexe assim de forma muito pessoal com a galera. E é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar tecnicamente com isso, tá bom? Eu sou terapeuta e eu também tenho que lidar com essas coisas e a gente aprende. Eu garanto pra você, tem sim total capacidade de você aprender a lidar de forma tranquila e segura com essas questões diversas, tá? Com essas questões diferentes que são a cultura do outro, tá? Então vem comigo, a gente vai falar hoje sobre uma coisa que você precisa saber antes de entrar para a faculdade de psicologia, que é o seguinte: você tem que estar aberto a questionar as suas próprias crenças e preconceitos, tá? Conforme você vai, o que é isso? Conforme você vai estar estudando, você vai estudar muitas teorias e muitos estudos, principalmente de neurociência, de psicologia, sobre o seu sistema de crença, tá? Sobre o seu sistema de como você entende o mundo. Vai literalmente abrir
a sua cabeça, vai literalmente abrir as suas possibilidades, vai literalmente fazer com que você veja o mundo de forma diferente. Sabe aquela história? Você já deve ter ouvido de gente que entra na faculdade e perde a fé. Isso não é mentira. Acontece assim, ó, tá bom? Porque existem muitas teorias que lidam com como funciona o mundo, como funciona a fé. Eu quero falar um pouquinho delas pra vocês, porque eu quero dar detalhes aqui, pra vocês entenderem a profundidade da parada, certo? Então, vou começar falando o seguinte, sobre sistemas de fé religiosos, tá? Onde envolve uma fé no sobrenatural. Isso é uma coisa que vai ser muito abalada, principalmente se você for um estudante de verdade, que lê os textos, escuta os professores, participa dos diálogos e dos debates, tá? E por que isso abala de verdade? Porque você vai descobrindo algumas coisas onde elas podem, não que elas vão, mas elas podem desconfigurar a forma em que você entende a sua fé, tá? Vou dar um exemplo. A gente tem aí as religiões afrodescendentes, né? Que se eu não me engano é assim que se direciona, que se pontua a nomenclatura. E ali você tem, por exemplo, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, né? E aí você tem uma dinâmica que é o conhecido despacho, né? A oferta. E aí tem a famosa macumba de esquina, né? Esse termo é antigo já, né? Que era um termo muito pejorativo. Aí você tem ali o despachozinho. E aquilo faz parte de uma dinâmica, de um rito, de uma ritualística deles, né? De comunicação, interação com os espíritos, uma comunicação espiritual. Beleza, tranquilo. Aí vem a tal da pergunta. Esse trabalho, eu vou usar o termo conhecido pelo povão. Essa macumba pega mesmo? Pega em mim? Pega no outro? Funciona? Bom, o que os estudos mostram? Os estudos vão mostrar pra gente, quando você vai estudar lá psicologia, neurociência, que isso 99% das vezes, 99,9% afeta somente aquelas pessoas que acreditam e que fazem parte do ciclo desta religião, dessa dinâmica de fé, certo? Se você falar para alguém que não acredita, que não tem mínimo apego a isso, que fez um trabalho para ele, XXX, ele não vai se conectar com esse trabalho, ele vai esquecer provavelmente essa conversa daqui a um tempo, e não vai fazer sentido e não vai acontecer nada. Agora, como assim, Udney? Porque nós vamos, nos estudos vão mostrar, os estudos são provas, testes, tá? Que não afeta o outro aquilo que ele não conhece, de forma geral, tá bom? Vou dar um exemplo claro. Você nunca vê mulher grávida. Raramente. E não é que você não vê. Vou colocar o papel do marido. Aí você não percebe, você não repara. Por quê? Porque o teu cérebro não está condicionado a ver mulher grávida. Porque pra ele não interessa, não é interessante, não é curioso. Não é o assunto do momento. Não é uma preocupação. Quando sua esposa fica grávida, amigo, você começa a ver mulher grávida em tudo quanto é lugar, até pendurada no poste. Você fala, caraca, do nada começou a aparecer um monte de gente grávida. O que aconteceu? Não é que apareceu. É que você não observava, você não dava atenção. Mesma coisa de você passar numa rua e você não lembra da metade das casas que você viu. Quantas casas laranjas tem na sua rua? Agora, se você pintar a tua de laranja, você vai começar a reparar em todas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com aquilo que ele está condicionado, né? Ele trabalha com aquilo que está estimulando esse cérebro. Então, o que acontece? Está estimulando o cérebro, está fazendo parte da sua atenção, aí sim, o teu cérebro vai dar uma atenção. A partir do momento que você não está no meio, na roda, no ciclo daquela ideia, não faz parte da sua crença, aquilo não te afeta, certo? Psicologicamente. Udney,
E da onde vem os 99,9%? De uma série de pesquisas. Se você quer ver um estudo muito interessante, um livro que vai te trazer vários estudos, eu já vou até indicar para você aqui. É este livro aqui, ó. Psicologia Social, certo? Aqui tem uma porrada de estudos que vão mostrar comportamento social e de como algumas crenças e dinâmicas funcionam, tá? Udney, significa que minha fé então não funciona? É falso, eu fui enganado, estou sendo manipulado? Não necessariamente, né? Ou não. Mas significa que existe uma parte dessa dinâmica de fé que é explicada. A outra parte você se vira que faz parte da sua fé, entendeu? Você vai ter que ler o seu sistema de fé aí. Mas isso é uma coisa muito perigosa. Isso pode mexer drasticamente com o seu sistema de fé. Drasticamente. Pode abalar toda a sua comunidade, inclusive, de fé, tá? A gente pode dar, eu quero dar um outro exemplo. Eu tenho um curso de hipnose, né? Pratico de vez em quando, tô melhorando ali o meu negócio. Você quer ver uma coisa muito legal no curso de hipnose? É a gente entender que a gente condiciona com a comunicação da hipnose, que é uma questão mental, a hipnose, tá? Não tem nada de místico. A gente consegue fazer com que a pessoa... Olha que legal. Aí eu tô pulando de tema, tá? Eu tô usando esses exemplos só pra vocês verem como é que isso mexe no nosso sistema de crença, como é pesado isso, tá? E é isso que você vai enfrentar, tá bom? Então eu tô te adiantando alguns temas pra você respirar e começar a amadurecer a tua ideia, a amadurecer o seu posicionamento, tá? E isso é uma das coisas das quais me levam a ser contra. Pegar um adolescente que o cérebro nem tá pronto ainda, tirar ele da escola e meter ele com 18, 19, 20 anos dentro de uma faculdade. Não acho interessante, não acho que existe maturidade ainda para ser sucesso, tá? Bom, vamos lá. Aí, no legal da hipnose é que você consegue, que a hipnose é um diálogo, um sistema de comunicação, você consegue pegar a pessoa e você... trabalhando a hipnose com ela, fazer com que ela acredite que ela está possuída por espíritos malignos. E isso é muito fácil, você não tem noção. O ambiente, eu posso criar um ambiente que vai trazer uma situação aonde já vai motivar ela para uma possibilidade de possessão. E os meus comandos vão fazer com que ela gere uma expectativa. E essa expectativa vai fazer com que o cérebro dela responda a comandos meus. Como, por exemplo, fazer com que ela sinta que ela está endemoniada, possuída. Isso, gente, é fácil, tá? Muito fácil. E é tão perigoso isso que, por exemplo, o Alberto Delisola, que é o professor do curso, né? Ele até inclusive fala, muita gente do Brasil faz curso com ele, e ele fala que muitos pastores... eles vão fazer o curso e eles não querem sair na foto do curso final, né, com certificado e tal, porque eles não querem ficar expostos, porque pode ter alguém curioso que vai pesquisar lá, né, sobre hipnose e ver a foto do seu pastor. Aí vem o questionamento, será que ele está nos manipulando? Então olha só que perigo, né? Com uma simples hipnose, com um simples curso de hipnose, você pode gerar uma situação de pseudo-crença, de pseudo-espiritualidade. E é muito perigoso. Estou falando que tudo é mentira? Não. Na faculdade vai ficar ensinando que tudo é mentira? Não. Como eu disse, 99% de chance de tudo isso ser explicado para você. E 99% de chance de você largar a sua fé do jeito que ela é. Os outros 1% é aquilo que vai ficar da própria fé, segurando aquilo que chamamos de fé. Aquele filme Fundamento, né? Bom, então quer dizer, a gente já vai vendo aqui o quanto que o cérebro é sensível, né? O quanto que nós somos facilmente manipulados. O quanto que nós vivemos situações que são construídas pelo próprio homem. Então, nós temos que ter cuidado, você tem que ter cuidado, porque você vai entrar na faculdade e as teorias, as teses, os estudos vão mostrar muito disso para você. Muito das suas partes do sistema de fé vão cair por terra. Muitos vão melhorar. Você vai acreditar mais ainda, vai ficar mais claro. É muito legal isso, porque não é só derrubar, mas é também fortalecer, tá? Mas não se engane, a tendência é mais derrubar.
ainda mais dependendo do nível de conhecimento que você tem sobre a sua própria crença, tá? Como, por exemplo, a questão de milagres também, né? A questão de milagres é outra coisa que vai ser trabalhado com força dentro da sua dinâmica de estudo. Milagres, coisas sobrenaturais, crença em signo, essas coisas todas têm a tendência... Opa! Tem a tendência... Isso aqui é alarme e compromisso, hein, gente? Tem que cumprir os seus compromissos aí. Temos a tendência de construir sistemas de fé próprios, tá? Pra gente conseguir viver, construir um sistema social, um sistema cultural, tá? Então, isso vai bater de frente com as teorias que vão falar como é que funcionam as coisas no social, na nossa vida, na nossa relação e na nossa mente, tá? Então, muito cuidado, porque você vai ter que lidar com isso. Nesse vídeo, em momento algum, eu quero falar que o seu sistema de fé é uma falsidade. Em momento algum, eu quero ou quis falar que você é manipulado ou totalmente manipulado. Em momento algum, eu quero falar que o seu sistema de fé todo ele é explicável, tá? O que eu quis falar é que existe sim muitos estudos sobre muita coisa do nosso sistema de fé. Você está ouvindo isso de um cristão, certo? Então muita coisa é mexida. Então você tem que entender que é o seguinte, você não vai poder descartar a ciência no seu curso de psicologia, porque você vai utilizar a ciência. Olha, eu vou lidar com o sistema de luta e fuga. Se eu falar tal coisa para essa pessoa, ela calma. Se eu falar tal coisa, ela fica nervosa. Se eu trabalhar tal ideia, ela vai ficar menos ansiosa. Olha, eu tô percebendo que a fé que ela tem, o sistema de fé dela, está afetando ela de uma forma negativa. E agora, como é que eu vou trabalhar com isso? Entendeu? O sistema de fé dela é o mesmo que o meu, só que o dela está afetando ela de forma negativa. E agora? Então muita coisa vai abalar e muita coisa vai mexer com a sua cabeça. Então você vai ter que aprender a lidar com a ciência, absorver a ciência, ao mesmo tempo que você lidar com o seu sistema de fé. Tá? Isso é muito importante, tá bom? Isso significa que você tem que amadurecer como pessoa intelectual e emocional para lidar com isso. Não adianta ficar na faculdade brigando por causa dessas questões. Você está lá para aprender, estudar e analisar e refletir sobre tudo isso, certo? Extremamente importante. Bom, então acho que isso é um tema pesado. Você vai enfrentar isso, tá bom? Se você não passou por essas crises de crença, de fé dentro da faculdade, provavelmente ela foi mal feita, porque você precisa se aprofundar nessas coisas, e ao se aprofundar, isso vai te abalar de algum nível, e aí você precisa respirar e reconstruir, rever todos esses pontos para saber lidar com todas essas coisas. Então isso é uma das coisas que você precisa saber antes de entrar para a faculdade. Isso vai mexer com você, isso vai aparecer aí na tua frente, é importante você saber que isso existe, isso vai te afetar e que você vai ter que aprender a lidar com isso, certo? Muito importante. Bom, é isso aí, esse é um dos pontos, é um ponto muito importante na verdade, tá? E ele é muito presente, e ele vai ser presente não só na faculdade, mas ele vai ser presente muito mais na sua vida profissional. Você vai lidar com pessoas que vão trazer características e culturas diferentes, certo? Então, você vai ter que aprender a lidar com isso e trabalhar com essas ferramentas, certo? Isso aí, espero que você tenha gostado. Gostou, curtiu? Foi um vídeo meio tenso, né? Mas foi muito direto com você, muito direto, de uma forma muito redonda, onde ele vai ser muito útil para você. Compartilha com a galera que você sabe que quer fazer faculdade ou que está começando. Você que está começando a faculdade agora, é legal você ver esses vídeos, a playlist toda, para você já ir refletindo de uma forma melhor, já ir amadurecendo as suas ideias, para você conseguir acabar a faculdade bacana, certo? Você conseguir acabar maduro, com reflexões bem estabelecidas e fazer com que esse universo de ideias não destrua os seus sonhos, certo? É isso aí, tamo junto, espero que você tenha gostado. Coloca aqui o que você achou mais interessante no vídeo, né? Escreve aqui, papo saudável, falar besteira eu deleto o comentário. E tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.